Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz e serei seu tutor ou analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à 11ª aula, sessão do curso, né? Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, se inscrevam no canal para acompanhar, ativem as notificações, aquele blá 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 todo de ser um criador de conteúdo. Bom, na aula anterior, na aula 10, a gente viu os arrays, que é um tipo de dado composto, né, ou complexo. Vimos as funções nesses arrays. Agora nós vamos ver os objetos. Object está aí aberto no site MDN, que vocês também vão ver na descrição abaixo. E realmente o objeto é uma parte muito importante no JavaScript e há até uma frase muito conhecida pelos programadores de JavaScript que diz em JavaScript tudo é um objeto. Bom, lembra que na aula passada eu mostrei uma declaração de valores primitivos usando uma maneira que já não se usa mais. Eu vou aqui declarar uma string. Só deixa eu voltar aqui para o site inicial e me tirar aqui da tela para vocês conseguirem visualizar melhor. Bom, eu usei uma maneira já diferente, né, que já não se usa mais, e eu usaria essa mesma maneira para declarar uma string. Let a igual a new string. Fecha para dos pontos. Até aí, nenhuma novidade, a gente já viu, né? O que eu estou fazendo aqui é mandando chamar esse objeto string, né? Que já existe dentro do JavaScript, e inicializar uma nova variável desse tipo dentro dessa variável A. E quando eu mando para o console, e para isso eu vou atribuir um valor a essa string A, adeus, console.log, Ctrl S, que temos nossa string. Pronto. E veja que aqui no console é um prototipo que deriva da classe string, uma cadeia de caracteres, né, que é um valor primitivo de JavaScript. Por isso que dizem que em JavaScript tudo é um objeto. Ao longo do curso, vamos entender ainda mais o poder desse conceito de tudo ser objeto. E voltando lá para a classe 2 ou 3, né, sobre onde utilizar let ou const, e aqui utilizaremos const para definir os objetos, pois veja aqui nesse outro exemplo aqui. Const b igual, abre e fecha chaves. Veja aqui minha variável b e eu declaro ela como um objeto que são essas chaves. Não importa se esse objeto mude ao longo de nossa programação, vai seguir sendo o mesmo objeto. Muito importante e adequado utilizar const quando trabalhamos com objeto, pois a palavra reservada const evita que assinemos um outro valor. Nesse caso, ao objeto, evitamos que um novo objeto mude a referência para esse objeto que está sendo criado com o const. Mas se você vem de uma outra linguagem de programação e está acostumado a não declarar o objeto com const, também não tem problema. Só para deixar claro que aqui, quando declaramos o objeto com const, eu evito que um outro objeto ocupe a referência de memória que se encontre esse objeto com a palavra reservada const. Lembrando a classe anterior, se eu colocar um colchete no console, ele me retorna que é um array vazio. Já se eu coloco um par de chaves, ele me retorna que isso, para o JavaScript, é um objeto. Aqui temos a variável b, que é um objeto. Eu posso mandar imprimir console.log b. E aqui temos nosso objeto, ok? E também, não recomendado, podemos criar um objeto com a chamada de um novo prototipo de objeto. Mas, como as outras chamadas assim, essa estrutura de chamada não é muito mais usada, né? Mas vocês podem acabar pegando em códigos antigos e vejam como é feita. Const c igual a new object. Console.log c Ctrl S, opa, onde que eu errei? Qual linha? 385, 305. New object.
No caso, sintaxe executável token. Deixa eu ver o que eu fiz de besteira aqui. Não, tá certo. Qual é o problema? Aqui é o problema. Tcharam. Aí, coisas que acontecem. Const C igual a new object, ok? Um objeto é uma coleção de variáveis, de valores chaves. Eu vou criar um objeto com meus dados. Ele pode ter diferentes propriedades e valores, tá? Const. Rodrigo, agora aqui eu escrevi certo. Tem uma mania de escrever rápido. Rodrigo Muniz. E aqui nós temos o nosso objeto, que sou eu. Nome. Rodrigo, vírgula. Sobrenome. Muniz, vírgula. Idade. 35, vírgula. Isso mostra que a gente tem que olhar bastante atenção. Hobbies, vamos lá. Capoeira. Estudar. Fazer bonito aqui. Treinar. E só mais um violão. Ok. Vírgula. Brasileiro. True. True é tudo minúscula. Deixar um espaço aqui. True. Vírgula. Contato. E mais um objeto aqui dentro. E-mail. rodrigomuniz@gmail.com. E telefone. 55 21 987654321. Achou que eu fosse colocar meu telefone, né? Fecha da primeira desse array, fecha do segundo array. Bom, a gente pode fazer que um objeto tenha como valor de uma chave qualquer tipo de dado, inclusive uma função. Então vamos seguir. O que a gente tem aqui, né? Nome, dois pontos, abre aspas, por ser uma string é meu nome. Sobrenome, dois pontos, abre aspas, por ser uma string, o meu sobrenome. Idade, dois pontos, minha idade direto, porque é um número. Hobby, eu criei dentro de um array. Brasileiro, pode ser um booleano, né? E como eu sou, coloquei true. E um objeto dentro de si pode-se ter um outro objeto. Por exemplo, pode declarar um objeto que seja contato, porque vejo várias maneiras de entrar em contato comigo aqui. Então veja que criamos um objeto que internamente tem diferentes valores. Podemos ter uma propriedade chamada acesso, que também vai ser uma função. Por exemplo, acesso function console.log. Olá. Olá. Acesso realizado. Ok. Ponto e vírgula. Veja que como eu estou assinando a chave de uma propriedade de meu objeto, eu estou colocando uma função e aí está meu objeto. E mais uma vez, aqui nessa linha aqui, quem já viu pode se perguntar o porquê não usar uma arrow function. E como eu disse na outra aula, né, já chegaremos nas arrow function. Ou pode se perguntar por que não define como uma nova forma que tem no ECMAScript 6, que seria algo como assim. Acesso. Seria como se fosse algo assim desse tipo, né? Novamente, eu peço calma que a gente também vai chegar nesse nível, né? Não se preocupe que falaremos sobre tudo.
Para entender essa sintaxe que eu acabei de apagar aqui, temos que passar pela Arrow Function e também entender a palavra reservada no JavaScript this. Eu vou acabar utilizando a palavra this nessa aula aqui, mas ela tem bem mais detalhe do que a utilização que farei aqui. Mas tenho previsto uma aula só para falar do objeto this em JavaScript. Bom, voltando, a gente tem aqui um objeto, né, Rodrigo Muniz, e se eu dou um console ao meu objeto, console log, e lá se vem mais uma vez um erro que eu sempre 318. Algo que eu estou esquecendo. Function, acesso function. Uma função. No cap stat erro, note, open na linha 308 columns. O que ele está me reclamando aqui? Deixa eu trocar isso aqui. Eu sei que não é isso, mas a gente pode usar esse aqui. Já que eu não estou usando, chamando nenhuma variável. Ok, o erro continua. Ah, calma aí. Esse vírgula aqui. Não. O que ele está me... Contato, já sei. Aqui. Agora foi. O que aconteceu, né? Até bom que aí eu acabaria não explicando isso, mas que bom que deu erro, né? Todas essas atribuições que nós estamos fazendo tem que estar separada por vírgula, vírgula, vírgula e vírgula, ok? Como essa aqui é a última, eu não estou abrindo nenhuma outra propriedade aqui dentro, não precisa. Então a gente precisa ter essa vírgula aqui para iniciar essa outra e a impressão ficou corretamente aqui. O acesso ficou correto, tá vendo? Ficou faltando somente esta vírgula aqui. Eu fico às vezes grilado com esses erros assim, mas é bom acontecer para a gente ver junto aqui que essas atenções e o erro que me apresentava não era tão claro, né? Ele apontava para essa linha, tem que ficar bem atento a esses pontos. Bom, teve a impressão aqui do console logo do nosso objeto Rodrigo Muniz, né? Essa impressão aqui. E a gente tem, né, as propriedades, nome, sobrenome, idade, hobby, etc. E uma função, né? Ou seja, são propriedades. Agora, como acessamos os valores desse objeto? Recorde que quando falamos de tipo de dados compostos, não acessamos diretamente ao valor e sim a sua referência. Aqui, como no array, que a gente viu na aula passada, a gente também usa o acesso a essa referência por colchete. Eu posso fazer Rodrigo Muniz, abre o colchete, pá, nome, fecha colchete, Ctrl S, e temos acesso aqui ao nome. O nome do meu objeto, colchete, e o nome da propriedade que quero acessar. No caso aqui, nome, né? E vejo que me imprime um valor que tem a propriedade de nome. O mesmo posso fazer para qualquer propriedade do meu objeto. Eu posso fazer, por exemplo, idade. Se você estiver começando, eu recomendo você a escrever a linha para pegar, para ficar na sua cabeça, né? Tudo que deve ser escrito. E vejo que acessamos o valor também da propriedade idade. Faltou salvar, 35. Mas eu ensinei de uma forma que é aceita pelo JavaScript, mas a fórmula mais utilizada e aceita pela gama de programadores é com ponto. Vejam que quando eu já coloco um ponto no console.log, Rodrigo Muniz, ponto. Aqui, né? É dizer que esse objeto é variável e queremos aceder a certas propriedades e métodos que tem. Vejam que o que está nessa cor aqui, né, que está nesse quadradinho aqui diferentezinho, são as propriedades.
Ou seja, mais adequados são os atributos aqui embaixo. Os atributos nada mais são que as variáveis que se tem dentro do objeto, né? Isso aqui. Nome, idade, sobrenome, hobby brasileiro e contato. Nada mais que são atributos do meu objeto. Mas o acesso, esse acesso aqui, ele não é um atributo. Acesso, como é uma função, não é um atributo, e sim um método ou uma função. Algo que tem que entender, e eu vou deixar aqui como comentário acima do objeto, porque eu não sei se ficou claro, eu vou então escrever para vocês entenderem. Dentro de um objeto, as variáveis se vão chamar de atributos ou propriedades. Aqui temos atributos e propriedades. Aqui temos atributos e propriedades, ok? E aqui, dentro de um objeto, as funções, no caso aqui, a acesso, se vão chamar de métodos, ok? Fica aí para vocês verem, né? Chamamos de método porque dentro da variável há um tipo de objeto que vai invocar uma função que internamente tem esse objeto. Por exemplo, na classe anterior que vimos o método forEach, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Esse aqui, ó, console cores.forEach e tal. Na classe anterior, quando a gente viu esse método forEach, se chama método porque forEach é uma função interna do objeto array. Ou seja, forEach é uma função interna do objeto array. E a propriedade length dos arrays que a gente viu aqui, propriedade aqui, isso aqui. Essa propriedade length dos arrays é uma propriedade porque é uma variável que retorna o número de elementos que tem no array. Quero que vocês percebam a diferença de que um atributo ou propriedade é uma variável dentro do objeto que pertence, que vai me retornar um valor, como length me retorna o número de elementos de um array, e uma função como o método forEach, of, fill, entre outros. Tudo que é método significa que são funções que internamente tem no objeto. E todas têm parênteses. Porque para invocar uma função, necessita de parênteses. E dependendo da função, pode ser que necessite ou não de parâmetros. Parâmetros são as informações que nós colocamos dentro dos parênteses. Muito importante, dentro de um objeto, as variáveis vão se chamar atributos ou propriedades. As funções vão se chamar de métodos. O que eu deixei aqui. Bom, acho que agora ficou bem explicado. Qualquer coisa, é só voltar o vídeo e escutar a explicação de novo, mas acho que agora ficou bem claro. Voltando à impressão, vamos agora utilizar a notação mais usada através de ponto. Simplesmente colocando o ponto e a chave que eu quero, né? A gente pode fazer Rodrigo Muniz, ponto nome. Rodrigo Muniz, ponto idade. E Rodrigo Muniz, eu posso sobrenome, idade e brasileiro. Ctrl S, tá aqui. Rodrigo Muniz 35 true. Me imprimindo cada valor de cada variável. No caso do array, eu posso imprimir da mesma forma, colocando o nome do meu array. E nós temos aqui o nosso array. Ok? Esta propriedade tem um array de 4 posições. E como eu faço para imprimir somente a propriedade, o valor, né, o resultado violão?
a gente vai seguir a mesma regra que a gente aprendeu na aula passada. Obs 3, Ctrl S, violão. Como ele se encontra na posição 3, pois a contagem se inicia do zero, né? 0, 1, 2, 3, eu coloco 3, imprime-se violão. De igual maneira, eu tenho ao acesso do objeto contato. Faço da seguinte forma. Console log, contato, Ctrl S, meu contato aqui, Rodrigo Muniz, e meu telefone fictício. E vejo que me retorna toda a propriedade do objeto completa do contato, com e-mail e telefone. E caso eu queira acessar somente uma, então a gente tem a impressão somente do e-mail, ok? E finalmente, a função acesso que ficou faltando, que é um método. Então vejam que internamente essa linha já possui um console log, né? Então eu não vou utilizar dentro de um. Eu simplesmente vou colocar Rodrigo Muniz, ponto, acesso, abre e fecha as parênteses, ponto e vírgula. A gente não pode esquecer do abre e fecha parênteses, senão a função não é executada e nada acontece. E assim nós temos, quando eu salvo, o retorno da nossa função. Olá, acesso realizado. Olá, acesso realizado. Bom, eu vou criar aqui mais uma função que retorna meus dados por completo, usando os dados do próprio objeto, concatenando meu nome e sobrenome. Aqui, por exemplo, a gente vai colocar, não posso esquecer da vírgula, lembrando, retorno dados, mais uma function. Quando a gente erra, a gente e aprende, a gente não erra mais. Console.log. Agora sim, eu vou usar isso para... Olá. Dias.nome. Dias.sobrenome. Seja bem-vindo. Ok? Ok, ponto e vírgula. Beleza. Bom, criei aqui mais uma função, né, que retorna esse console log com alguns dados meus, né, o nome e sobrenome. Nome e sobrenome são chaves do meu objeto. E quando você quer fazer o uso de uma propriedade de dentro do objeto, a gente usa essa palavra reservada diz. Nessa aula, eu vou me limitar à explicação do diz somente esse ponto, mas está previsto uma única aula somente sobre toda a utilidade do diz no JavaScript, que se difere que se difere um pouco de outras linguagens. Então aqui, diz do inglês este, é para se referir a algo ou alguma coisa, nesse caso, ao contexto que é o escopo do objeto Rodrigo Muniz, ok? Ou seja, aqui dentro o diz faz referência a esse objeto. Espero que tenha ficado claro até aqui. Esqueci de fechar não, né? Não. Bom, então a gente vai usar o diz para acessar o objeto que estamos e a propriedade que queremos, né? Rodrigo Muniz, ponto, retorna dados, papá, Ctrl S, e aqui nós temos, olá, Rodrigo Muniz, seja bem-vindo. Vamos fazer o retorno dessa função, como a gente acabou de fazer, e vejo que no console está tudo corretamente, a impressão, porque o diz está puxando exatamente essa propriedade que está dentro do objeto. O mesmo se dá a qualquer outra propriedade que se queira acessar. Se eu quisesse acessar o telefone, seria diz.contato.telefone e assim por diante para qualquer propriedade que eu queira acessar desse contexto, desse nosso objeto.
vimos que essas propriedades podem ser ou ter strings, números, arrays, funções, booleans e até mesmo outros objetos. Praticamente qualquer tipo de dados que já temos visto. E mais adiante, quando chegarmos à parte de paradigmas de programação e falarmos sobre programação orientada a objeto, aí vamos entender por que em JavaScript a frase é tão popular, em JavaScript tudo é um objeto. Bom, agora para terminar essa aula, vejam, eu vou mostrar alguns métodos do objeto. Objeto é o prototipo do objeto. Object. E desculpe a redundância, né? Alguns métodos importantes e úteis. Console.log object.keys. Function keys. Ok? Sobretudo, quando passarmos para a parte de programação funcional, paradigmas da programação, vamos ver o uso de alguns métodos importantes. Vejam, esse método keys, que eu coloquei aqui, está esperando um objeto. Ele fica esperando um objeto, né? Se eu passar o meu próprio objeto, é um método que tem o prototipo objet, ou seja, o objeto do objeto de JavaScript, que me permite listar todas as chaves do meu objeto. Aqui listando nome, sobrenome, idade, hobby, brasileiro, contato, acesso e retorna dados. Neste caso, me formou um array, onde cada posição desse array está listando as chaves do meu objeto. A gente tem um outro método bem parecido, que é o values, console.log object.values. Rodrigo Muniz. Que no caso, esse aqui, vocês perceberam, me forma um array, só que com os valores de cada chave, né? Outra propriedade interessante, se quisermos saber se um objeto tem uma propriedade em específico, quando estivermos tratando de um objeto com uma gama enorme de propriedades, a gente pode fazê-lo da seguinte forma. Console.log Rodrigo Muniz, .res on property nome. Deixa eu copiar essa linha, console.log property que eu posso colocar endereço. Bom, a gente tem aqui o true e false, né? Ele vai me retornar true no nome, né? Porque a gente tem essa propriedade nome no nosso objeto, e false no endereço, porque a gente não tem essa propriedade endereço no nosso objeto. Bom, voltei para cá para vocês me verem. Um objeto tem um número de métodos e propriedades, tem um bom número de métodos e propriedades que a gente pode encontrar no nosso MDN, né? Mas como essa é uma aula introdutória de objetos, o importante aqui é sabermos como se forma um objeto, que tipo de dados podemos receber, os diferentes tipos de variáveis dentro do objeto, que a gente viu aqui praticamente todas, o que se chama de atributo ou propriedade, e para funções que são métodos, né? E aqui alguns métodos já conhecidos, como keys, values e o hands-on-property. Os demais métodos, a gente pode vir aqui no MDN, né, e repassar por todos os métodos e atributos com muito mais calma. Bom, essa classe foi mais do que suficiente para a gente ver uma introdução ao objeto, ao object. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido o objeto, né, object. Qualquer dúvida, perguntem. Obrigado pela sua atenção até aqui. Eu sou Rodrigo Muniz. Façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas. Se inscrevam para acompanhar e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Valeu!